Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal mais constelado do Brasil. Eu sou Fátima Silva, trabalho com constelação familiar, treino facilitadores em constelação familiar, trabalho na escola Constela Amor. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, é Constela Amor tudo junto, um A só. Segue porque lá eu respondo inclusive dúvidas. Então, se você está chegando agora e você quer olhar alguma questão sua com constelação familiar e não sabe para quem perguntar, entra no Instagram. Todo dia no Stories eu estou respondendo centenas de pessoas. Então, eu dou a resposta lá em até 24 horas, enquanto me for permitido. Pode ser que um dia eu não consiga mais responder a todos, mas o que me for permitido, com certeza eu farei. Então, espero a sua pergunta lá. Bom, o tema de hoje é um tema muito importante porque as pessoas não entendem do que se baseia a constelação familiar. Muitas pessoas, inclusive, elas vão para as constelações em grupo e elas ficam perdidas porque elas começam a achar que é algo espiritual, começam a achar que é algo divino, que tem alguma coisa a ver com religião. E quem conhece de fato sabe que não é dessa forma. Apesar da gente ter ali reverberações e ressonâncias no campo, o que é mais importante e fundamental na constelação familiar é aquilo que Bert Hellinger chamou de as três ordens do amor. Então, ele definiu três ordens que, ao observar o ser humano na sua interação diária com as suas famílias, com os seus parentes, no seu emprego, com o seu dinheiro, Bert pôde observar que existem três leis que são fundamentais e essenciais para que as pessoas possam viver em harmonia. E toda vez que a gente encontra um caso onde há desarmonia, a gente verifica uma desordem nessas três ordens do amor. Existe uma ordenação que vai fazer com que a sua vida seja muito mais fácil, muito mais simples, e toda vez que você sente incômodos, dificuldades, atrasos, quebra de padrões, é possível, aliás, 99,9% dos casos, é possível sim que esteja ocorrendo uma desordem. Eu vou explicar para você quais são essas ordens para que você possa aplicar na sua vida. Só que você pode começar a querer aplicar e não entender ainda o conceito. Bom, se você quiser fazer uma formação em constelação familiar, você entra em contato aqui comigo. Tem um link aqui embaixo da próxima turma de formação, onde você vai poder participar aí. Tem um grupo no WhatsApp. Basta você clicar ali embaixo que você pode aí participar da próxima turma. E aí você vai poder entender como usar melhor essas ordens. Mas vamos lá. Qual é a primeira e a principal ordem? É a ordem que mais causa transtorno na vida das pessoas. Essa é aquela ordem que causa aquela sensação de vazio, aquela sensação de morte, aquela sensação de depressão, aquela sensação de ruína interna. É uma sensação de rompimento, uma sensação de que você está sendo separado fisicamente. É uma sensação que eu diria mortal em alguns casos, porque algumas pessoas andam sim em direção ali à depressão, em direção ao suicídio, porque elas sentem uma falta. Existe um buraco interno em muitas pessoas e que elas não sabem como preencher isso. A primeira ordem do amor, ela vai falar sobre pertencimento, sobre inclusão. Então, muitas vezes, gente, quando alguém está num processo de depressão, num processo de tristeza muito profunda, aliás, se você conhece alguém, manda esse vídeo porque pode ser vital para alguém, pode salvar uma vida esse vídeo. Se a pessoa entender que a tristeza dela é, na verdade, alguém que não está sendo visto dentro do ambiente familiar, dentro da própria vida, ela tem a oportunidade de buscar ajuda e se curar. Então, muitas vezes a pessoa está num processo ali de vazio porque realmente falta algo. Só que as pessoas vão dizer o quê? Tem um vazio em mim, tem uma sensação de morte em mim. Ou seja, algo não está em ordem dentro de mim. E quando a gente vai olhar dentro da constelação familiar, é uma pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, uma mulher, ela se separou, ela não queria se separar, mas o parceiro não quis mais. E a sensação que ela tinha era uma sensação de arrancamento. E ela dizia a seguinte frase:
Ela dizia que ela tinha perdido os três: o parceiro, o cachorro e uma outra moça que ia lá de vez em quando ajudá-la na casa. Ela não sabia quem era esse três, ela achava que esse terceiro era essa pessoa. Bom, quando nós fomos olhar dentro da constelação familiar, ela tinha sofrido um aborto recentemente desse rapaz. E aí, dentro disso, quando ela incluiu essa criança, ou seja, dentro do coração dela realmente alguém tinha morrido. E era o filho do casal. E para você ter uma ideia como isso é tão profundo, cada vez que um filho não é visto num aborto, as chances são que o casal se separe muito rápido depois. E eles brigam e não sabem por quê. E é porque alguém está excluído. Então é como se essa criança não tivesse, não tem o direito de seguir a vida, eles não pudessem mais seguir. É claro que os casais mais maduros, com as pessoas que já entendem isso, elas vão decidir ficar juntas e passarem pelo luto juntas. Mas nem sempre, se a gente pegar um perfil como o filhinho da mamãe ou a filha do pai, isso aí é um assunto para um outro dia, quer dizer, bota aqui, eu quero saber sobre o filhinho da mamãe. Bota aqui embaixo, hashtag, que aí eu gravo um vídeo para vocês só falando sobre isso. Então, se essas pessoas não estiverem maduras dentro de si, prontas para superar dificuldades, elas vão se separar. Então, o que a gente viu ali? Essa cliente, ela não queria se separar, mas ela não teve opção, não foi deixada essa opção para ela pelo parceiro anterior, e ele foi embora. E o que aconteceu? Nesse exato momento, quando ela identificou essa criança, ela pôde fazer o luto dessa criança. Então, aquela criança estava incluída. Então, não importa o que aconteceu dentro daquele dia, naquela história, na linha do tempo da vida desse casal, eles são uma família. Não importa, ela pode casar e ter filhos com outro, que é o que está acontecendo agora. Ele pode casar e ter filhos com outros, mas eles vão ser sempre uma família. Porque quando a gente olha de cima, eles ali têm um filho. Ah, mas não tem hoje. Dentro da história, a história da nossa vida, ela não é linear. Então, aquilo que aconteceu já existe. Então, já pertence. Então, quando houve essa exclusão, foi muito difícil, mas o importante é, essa criança foi vista. Então, vocês estão entendendo como é que dentro dela surgia uma separação, mas ela dizia ter uma sensação de morte. Ela falou, eu nunca passei por uma situação, uma separação tão difícil que eu tenho uma sensação que algo morreu. Quando ela falou isso, a gente já pôde olhar que algo de fato, alguém de fato tinha morrido e não estava sendo visto nesse caso. Então, nesse caso, ela pôde incluir. Lembra que eu falei? Pertencimento. A criança teve lugar. E no momento em que a criança teve lugar, ela pôde seguir adiante na vida. Claro, teve um processo, uma dificuldade, mas ela conseguiu seguir adiante. Então, muitas vezes, gente, isso é muito sério. Muitas vezes que alguém tem um processo de falta uma pessoa de fato. Não necessariamente vai ser uma criança que não nasceu, mas pode ser um irmão, pode ser um parente que não foi visto, pode ser até alguém que sumiu. Algumas crianças somem, desaparecem. Pode até ser isso. Então, algumas pessoas elas vão, em algum momento da vida, ressonar com alguém que não está ali, que não está sendo visto. Então, nessa hora, essas pessoas podem entrar por processo. Aí você vai perguntar assim, Fátima, mas eu não tinha essa sensação até os 30 anos. É possível que nos 30 anos de alguém da sua família, talvez da sua mãe, da sua avó, algo tenha acontecido, alguém não tenha sido visto e você esteja ali leal a essa dor. Por quê? Porque o nosso sistema ele tem essa ideia de amor, onde a gente deve dar o braço juntos a todos e passar por tudo juntos. Esse é o que a gente chama de amor cego. Mas se você quiser saber sobre amor cego, bota aqui hashtag eu quero saber sobre amor cego, porque o que vai ter de vídeo pra gente fazer daqui não tá no gibi. E vamos lá, a segunda ordem do amor. A segunda ordem, ela vai falar que todos têm uma ordem e uma hierarquia no lugar onde eles estão. Quando eu digo uma ordem e hierarquia, por exemplo,
Na sua família, você tem uma ordem e uma hierarquia. Não, hierarquia você não teria, né? Na sua família. Você teria talvez na empresa, mas você tem uma ordem. Então você entrou na família e aí a gente tem lá, você tem acima de você o seu irmão, se você tiver irmão mais velho, sua mãe e pai, seus avós, bisavós, e abaixo de você, você vai ter ali os seus irmãos mais novos, filhos, sobrinhos, e aí a gente vai saber qual é a sua ordem. Quando a gente olha ali para nossa família, os nossos irmãos, eles estão assim, se fosse um degrau, eles estariam no mesmo degrau que a gente, né? Os irmãos. Mas quem chegou antes, né? O reloginho, quem chegou antes, chegou antes. Quem chegou depois, chegou depois. E qual é o maior problema que a gente vê? Filhos querendo ficar no lugar de pais, ou no lugar de avós, ou ainda pais querendo ficar no lugar de filhos dos filhos, né? Porque os pais têm direito a ser filhos dos pais deles, dos nossos avós, mas tem pais querendo ser filhos dos filhos. E filhos que permitem que esses pais façam isso. Então, toda vez que isso acontece, existe uma sobrecarga no sistema. Nosso sistema fica totalmente sobrecarregado se um pai ou uma mãe decide ali que agora quer ser filho dos filhos. Isso sobrecarrega o sistema dessa pessoa, a família, né? Se a pessoa estiver numa relação e com filhos desse casal. Então é importante que a gente saiba o nosso lugar e saiba também quando é hora da gente não ir para um lugar que não é nosso. Porque não basta eu saber que eu sou filha, mas eu também preciso estar atenta caso a minha mãe queira vir para o lugar de minha filha. Eu não posso ir para esse lugar de mãe dela. Se eu for, eu vou ter problemas. Então eu posso ir sim assumindo todas as consequências, mas eu precisa estar claro no meu coração que isso tem consequências, tá? Então não eu vou fazer algo de forma inocente para minha mãe e não terei consequências. Terei sim, e as consequências elas chegam. Então o que é importante? A gente ficar no nosso lugar. O único relacionamento que não tem ordem é o relacionamento de casal, porque a gente chega no relacionamento de casal juntos. Não é eu chego hoje e o meu namorado chega amanhã, meu noivo chega amanhã, meu marido chega amanhã. Não, a gente chega juntos. E não é possível ele estar namorando comigo e eu não estar namorando com ele. Não é possível eu estar casada com ele e ele não estar casada comigo. É claro que a gente pode ter um processo de separação diferente, mas o processo de união, via de regra, é uma decisão juntas, ou pode ser até uma decisão hierárquica, né? Os nossos pais decidiram e nós casamos. Ponto. E levamos isso adiante ou não, ou levamos por um tempo, isso é uma outra história. Mas o que a gente precisa entender? Que quem chegou primeiro tem primazia. Quem chegou depois, chegou depois. Mas muitas pessoas querem romper essas ordens, querem ali furar a fila, querem entrar no lugar do outro. Também nas relações, uns querem ser pais ou mães dos outros, outros querem ser filhos, filhas dos outros, e isso sobrecarrega a contraparte. Ou seja, novamente nós vimos o que? Desordem. É importante que a gente esteja atento ao nosso lugar. A última ordem que o Albert vai falar é a ordem do equilíbrio entre o dar e tomar. Algumas pessoas falam dar e receber. Quem me segue, quem me conhece, os nossos alunos da escola sabem por que eu uso tomar. Então, o que esse equilíbrio vai dizer? O equilíbrio vai dizer que aquilo que eu faço para você tem um peso e me custa algo. E aquilo que você faz para mim tem um peso e te custa algo. E se eu começar a te dar demais, você tende a ficar chateado comigo. Você tende a não querer mais proximidade. Os amigos que um dia param de se falar, provavelmente uns deram demais. Seja no positivo ou seja no negativo. A gente pode dar muito para uma pessoa no positivo e pode dar muito para uma pessoa no negativo. O que seria dar num positivo? Então eu tenho o meu relacionamento de casal e aí eu dou para ele um presente. E aí ele me dá um outro presente. E aí eu dou outro presente. E a gente fica nessa troca. Eu faço algo por ele, ele faz algo por mim.
eu ajudo ele de um lado, ele me ajuda de outro, e aí nós vamos crescendo como casal. Esse é um positivo. É difícil a gente manter o positivo com os nossos pais. Como assim? A gente não consegue dar mais do que eles nos deram. Os nossos pais já nos deram a vida, então tudo que a gente dá para os nossos pais é pouco comparado à vida. Isso não significa que você precisa sair por aí dando carro e casa para os seus pais. Você precisa agradecer a eles e levar a vida adiante. Se você quiser agradecer aos seus pais, é importante que você deixe um legado, seja ele através de filhos ou seja ele através do seu trabalho, através de algo bom que você faz para você, para sua família, tá bom? Ah, Fátima, eu não tenho filhos. Então como é que eu vou agradecer meus pais? Deixe um legado para as outras pessoas poderem usufruir. Mas não queira compensar a vida com objetos. Você não vai conseguir isso. É impossível você pagar para o seu pai e para sua mãe algo maior do que a sua vida. Impossível. Tá bom? Então deixa isso de lado. Vai agradecendo a eles e aos pouquinhos faz o que for permitido. Sempre sem ir para o lugar de papai e mamãe do seu papai. Você não vai para o lugar dos avós. Seus avós são melhores para os seus pais que você. Seria uma ofensa aos seus avós você querer ir para o lugar de pai e mãe dos seus pais. Então, lembrando aqui, a gente já falou a gente falou aqui ao mesmo tempo, tá vendo? De duas ordens. A gente falou do dar e tomar agora e a gente falou da ordem, do lugar. É importante você entender que às vezes a gente fere duas até três ordens ao mesmo tempo. E quando a gente fere as três ordens, para a gente entender isso, é muito problemático, mas é possível e extremamente curativo. Então, se você aí está sentindo aí alguns desses sintomas que eu falei para você, vale a pena você conhecer um pouco mais sobre constelação familiar, quem sabe até buscar um atendimento. Mas vamos lá, dar e tomar. Eu estava falando também do dar e tomar negativo. O que é o dar e tomar negativo? Eu faço algo ruim com você. E aí você faz algo pior comigo. Eu faço algo ruim, pior com você. Você faz algo pior comigo. Esse é o dar e tomar negativo. Ou seja, a gente vai se machucando cada vez mais. Existe uma forma de parar isso. Aliás, existe uma forma de parar os dois. Como é que a gente para o negativo? A gente faz um pouco menos. Então, se alguém veio e me bateu com muita força, basta que eu levante ali, talvez um bastão, em direção à pessoa e não bata nela. Apenas diga, eu podia fazer pior agora. E não faz. As chances são que a briga pare. Claro, se forem pessoas que estiverem bem psicologicamente, não estiverem aí sob efeito de entorpecentes, álcool, medicamentos, então as chances são que isso pare. Por quê? Porque eu mostrei que eu tenho força, mas eu parei aquilo. O relacionamento positivo também é possível parar. Alguém me dá, aí eu dou menos e peço para que a pessoa pare. Ou então, alguém me dá e eu recuso. Falo, não, não quero. E ela dá de novo, eu recuso. Não, não quero. Até que uma hora que o relacionamento fica assim. E aí nessa hora que não tem mais troca, os relacionamentos acabam. Tá bom? Então os relacionamentos de casal muitas vezes param porque não tem mais troca. Outras vezes param porque alguém olhou para algo da família de origem e aí a gente vai voltar lá para aquela ordem, um incluído, um excluído. Ou a gente vai olhar de repente a pessoa quis fazer papel de pai e mãe dos pais. Então a gente precisa estar bem em sintonia. Para a gente começar a olhar a vida pelas três ordens do amor, a gente precisa começar a se autoavaliar. Por isso que é tão importante fazer uma formação em constelação familiar. Porque a gente começa a se autoavaliar. Por exemplo, na formação em constelação familiar que eu dou, as pessoas começam a se autoavaliar primeiro na família de origem, depois elas vão para o relacionamento de casal, depois elas olham para a profissão, para o dinheiro, para o trabalho, para a comunicação, para as empresas, elas vão olhando para tudo isso até que elas conseguem ali fazer uma investigação profunda da própria vida e ir curando esses lugares onde essas ordens estão rompidas, onde essas ordens não estão sendo vistas. Por isso que é tão importante que a gente fique atento ao que acontece com a gente. Por isso que eu convido você a se autoanalisar. Sempre que houver uma questão onde
algo está desconfortável, algo está alterado, algo está em desequilíbrio, em desarmonia, a gente vai precisar olhar para uma dessas três ordens, e são essas três ordens, quando a gente conseguir reorganizar, a nossa vida volta a fluir. Olha, pensa comigo, se algo está faltando na sua vida, e aí a gente coloca de volta dentro do seu coração, é muito mais fácil seguir. Ou ainda, se você está ali sobrecarregado porque está numa posição que não é a sua, e a gente traz você de volta para sua posição, o alívio que vem. Quando a gente está trabalhando dar e tomar, e você percebe que tem alguém dando, mas você não quer mais, você precisa chegar a essa consciência e pedir, por favor, pare. Ou ainda, parar de fazer pelo outro. Por quê? Porque aí você vai ter o seu lugar, a sua sanidade, a sua consciência. Muitas pessoas estão sobrecarregadas porque elas se sentem ali na obrigação de fazer coisas que não é obrigação delas. Muitas pessoas estão sobrecarregadas, estão se sentindo vazias porque elas não conseguem olhar alguém que está excluído dentro da relação. Então eu convido você a prestar atenção nessas três ordens no seu dia a dia e fazer da sua vida um lugar mais fácil de viver, mais simples, e que você consiga aí todos os dias aplicar um pouco de constelação familiar na sua vida. Então você está com um problema? Verifica aí se você não está com alguém excluído. É difícil que você entenda quem é essa pessoa que está excluída, mas talvez você já tenha uma oportunidade de incluí-la caso apareça. Às vezes você, só nessa consciência de vazio, aos poucos a alma já traz para você essa pessoa dentro do seu coração. Quando eu digo a alma, é aquela nossa alma ancestral, aquilo que acontece com a nossa família, aquilo que já existe dentro da nossa família. Então pode ser que você lembre de algo que você ouviu na infância e aí consiga incluir essa pessoa. Ou ainda, pode ser que você perceba aí que você está sendo pai do seu irmão e isso não te ajuda e nem a ele. E também pode ser que você esteja em uma posição difícil de relacionamento com seu parceiro ou sua parceira, porque você está dando demais ou está ali tomando demais, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Clica aqui, comenta para mim o que você achou. É importante para mim saber se você está gostando desses conteúdos todos os dias às 21 horas, se está te ajudando, e aplica porque isso vai levar você para um outro patamar de conhecimento, um outro patamar ali de crescimento interno. Então conto com você, quero saber aqui quem assistiu o vídeo, comenta para mim o que pôde perceber aí na própria vida, e seguimos todos os dias com mais um videozinho. Um beijo para você e te vejo no próximo vídeo amanhã às 21 horas.